Senhor, nos prostramos diante da Tua grandeza, Senhor, diante do Teu amor, diante da Tua fidelidade para conosco, Senhor. Te louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque a Tua graça, Senhor, tem sido derramada abundantemente sobre as nossas vidas. E nesse momento, ó Deus, nós impomos nossas mãos sobre a vida do André, nosso amado irmão, Senhor. Que ele seja mesmo como uma tocha acesa, Senhor. Que o Teu fogo santo, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor, seja ministrada sobre as nossas vidas, ó Pai. Que os nossos corações se abram, Senhor. Que os nossos ouvidos se abram, Senhor. Senhor, da Tua vontade que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Usa mesmo, Senhor, o André, Senhor, como uma ferramenta, Senhor, na Tua mão, Senhor, para declarar a Tua vontade, Senhor, para com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Paz, irmãos. O Senhor me trouxe uma palavra, enquanto a gente louvava, pedi para os irmãos abrirem em Salmo 87, 7. Salmos 87, 7. O salmista diz: e os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em Ti. Os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em Ti. Esse é um desafio, amados, para nós. Dizer isso aqui. Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. Senhor, eu não tenho outra fonte além de Ti. Senhor, eu não tenho outro refúgio além de Ti. Senhor, nada neste mundo terreno brilha tanto diante de mim quanto a Tua presença, quanto a Tua palavra, quanto o Teu querer. A fonte do salmista de alegria era o Senhor. A fonte de paz do salmista era o Senhor. A fonte de segurança do salmista era o Senhor. Não sei se foi a reunião passada, o Senhor trouxe uma palavra: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E mais uma vez o Senhor nos lembra por que muitas vezes nós perdemos tanto tempo naquilo que não é eterno, naquilo que não é fonte de nada, naquilo que não é fonte de alegria, naquilo que é passageiro. Amém, amados? Esse é um desafio para nós, dizer isso ao Senhor: Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. A segurança da minha família não está em mais nada, está em Ti. A segurança dos meus filhos não está em mais nada, está em Ti. A segurança do meu futuro não está em quanto eu tenho ou quanto eu não tenho no banco, está em Ti. A segurança quanto ao dia de amanhã não está em qual governo vai assumir ou não vai assumir, está em Te ter como Senhor da minha vida. Como governo da minha vida, Ele é o governo da nossa vida, amados. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Nós somos aqueles que amam a Ele e o têm acima de todas as coisas. Amém, amados? Glória ao Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazermos essa declaração nas nossas casas,
diante dos nossos filhos, Senhor, diante das dificuldades que enfrentamos a cada dia, Senhor. Diante das lutas, diante das fraquezas, diante daquilo que não conseguimos vencer, Senhor, nós queremos declarar: todas as nossas fontes estão em Ti. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Toda a nossa alegria, toda a nossa segurança está em Te ter como Senhor das nossas vidas, Senhor. Tu és suficiente, Senhor. Aleluia. É uma palavra para compartilhar com os irmãos, que fala um pouco sobre essa passagem que o Senhor trouxe. Fala sobre Cristo, fala sobre o Cordeiro de Deus, fala sobre aquele que veio ao mundo, fala sobre aquele que trouxe a luz, fala sobre aquilo que vemos em Cristo e fala sobre aquilo que nós devemos ver em nós. Cristo é o Deus perfeito, mas Ele deixou uma turma de discípulos para seguirem as suas pisadas, para seguirem as suas pegadas. Ele disse: aquilo que vocês me viram fazer, fazei vós também. A expectativa de Cristo quanto à igreja, a expectativa de Cristo quanto aos seus discípulos, é que seus discípulos realizem obras maiores, disse Ele. Mas eu quero aqui falar sobre, pelo menos, vermos em nós alguns traços de Cristo. Ou pelo menos orarmos e clamarmos para que em nós sejam visíveis os traços de Cristo. Ou pelo menos orar para que de nós flua o bom perfume de Cristo, não o nosso. Amém, amados? Eu tenho clamado: Senhor, não o meu perfume, o perfume de Cristo. Senhor, não a minha palavra, a palavra de Cristo. Senhor, por favor, não a minha reação, a reação que Cristo teria. A palavra diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Quantos têm esperança aqui? Aleluia! Não perca a esperança, irmão. Não deixe o mundo te roubar a esperança. Não deixe as notícias te roubar a esperança. Você tem um Deus poderoso, amém? Nós temos um Deus poderoso. O Senhor tem um propósito eterno. Temos meditado sobre isso, temos estudado sobre isso. A palavra diz claramente que o propósito do Senhor é ser glorificado. Isaías 43:7 diz: a todos quantos são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. E nós sabemos que nós glorificamos ao Pai, a igreja glorifica ao Pai quando ela expressa Cristo, quando ela é uma família de muitos filhos que crescem à semelhança de Cristo. Mateus 17:5, se os irmãos quiserem abrir, retrata a alegria de Deus diante de Cristo. Mateus 17:5. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Estavam ali Pedro, Tiago e João. Foram conduzidos por Jesus. E ali no monte onde ocorre a transfiguração, lhe aparecem junto a Jesus Moisés e Elias, falando com ele. No 17:4, o Pedro fala: Senhor, que bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias.
E estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, em quem me alegro, a ele escutai. Deus ali confirma diante dos discípulos a importância de Moisés. Deus ali confirma diante dos discípulos a importância de Elias. Mas Deus deixa claro ali diante dos discípulos que está ali aquele que é superior a todos os profetas. Que está ali aquele que não somente fala da palavra de Deus, não somente expressa a palavra de Deus, mas está aquele que é o Verbo de Deus. O Verbo se fez carne. Cristo é o Verbo de Deus. E Deus diz: Ele é o meu Filho amado, Ele é o enviado, Ele é aquele que saiu de mim, nele eu me alegro. Escutem as palavras dele. Não há forma melhor, mais perfeita de glorificarmos a Deus, de cumprirmos com o propósito eterno, de sermos transformados à imagem do Verbo de Deus. Amém, amados? Não há missão mais gloriosa nessa terra para nós do que sermos transformados à imagem de Jesus. Mateus 5,16 diz assim: Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Abre aí Mateus 5, um pouquinho para trás. Jesus está ali compartilhando o sermão da montanha. Jesus está ali falando da palavra de Deus, mas Jesus está ali falando de si mesmo. Jesus é o cumprimento do sermão da montanha. E quando ele fala desta forma, brilhe a vossa luz, ele acabou de falar sobre mansidão, ele acabou de falar sobre fome de justiça, ele acabou de falar sobre misericórdia, ele acabou de falar sobre pureza, ele acabou de falar sobre sermos pacificadores. E aí ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Jesus está dizendo: quando vocês expressarem essas coisas, vocês glorificarão ao Pai. Quando nós expressarmos a Jesus, nós tiraremos dos lábios do Pai um sorriso. Ele dirá a mesma coisa: eu me alegro. E esse é o nosso chamado, amados, essa é a nossa vocação. Romanos 8, 29 diz que Deus nos destinou a isso, a sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Deus tem um propósito imutável, não vai mudar. Não vai ser atualizado. Não vai ser transformado. Ele tem um propósito imutável, que é de ser glorificado. Ele alcançará este propósito, te transformando à imagem de Jesus. O Pai é glorificado dando primazia ao Filho. Aí a gente vê a beleza da Trindade. O Pai é glorificado no Filho. O Filho glorifica ao Pai. O Pai glorifica o Filho. O Espírito vivifica todas as coisas e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós também glorifiquemos ao Pai e o Filho. Não há disputa na Trindade, mas há honra, há amor. Algo interessante, amados, que o Senhor tem me mostrado. Algumas coisas podem variar na minha vida, mas o propósito de Deus de me transformar à imagem de Jesus não varia. O que eu estou querendo te dizer? Pode ser que você não alcance, talvez,
o nível financeiro que um dia você pensou que teria. Desculpa se isso dói. Pode ser que eu não seja rico. Pode ser que eu não tenha abundância de bens. Isso varia. Uns têm mais, outros têm menos. É Deus que sabe isso. Pode ser que você não tenha o trabalho que você almejou. Mas uma coisa não varia: o reino de Deus e a sua justiça. Eu estou querendo dizer que outras coisas pode ser que Deus não te dê, mas te formar a imagem de Cristo, Ele está empenhado em fazer isso até o último fio dos seus cabelos. Ele está empenhado em te transformar a imagem do seu Filho, porque isso glorifica o Pai. Gálatas 4:19, Paulo sofre. Vamos abrir lá. Paulo sofre desejando isso, desejando ver que os discípulos cresçam à imagem de Cristo. Gálatas 4:19. Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Efésios 2:20 diz, vamos abrir lá, o Efésios é o próximo livro. Oh Jesus, aleluia, Senhor. Diz que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O que a gente faz quando planta uma árvore ou um alface ou alguma coisa no nosso jardim? O que a gente espera? Que cresça. Ou não? Ou alguém planta uma semente para ela não virar nada? Ou alguém planta um alface para ele minguar? Da mesma forma, quando Deus nos enxertou em Cristo, nos colocou em Cristo, nos enxertou na videira, nos colocou ali em Cristo, Ele espera que, edificados sobre o fundamento, o ensino dos apóstolos, que nada mais é que o ensino de Cristo, todo edifício bem ajustado cresça para templo santo do Senhor. O Senhor, olhando para nós, se alegra, porque nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Mas há uma expectativa no coração de Deus, de que a igreja dele cresça à imagem e semelhança de Cristo. Umas páginas para frente, Efésios 4, 13 e 14. Diz a palavra: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia o enganam fraudulosamente. Deus deseja que a gente cresça. Deus deseja que a gente amadureça.
Eu tenho 2 filhos, é uma delícia pegar eles no colo. É uma delícia pegar a Ágata no colo. Que delícia que é. Esses dias ela estava com uma blusinha, parecia um ursinho de pelúcia. E às vezes eu até comento, nossa, me dá vontade de que ela ficasse para sempre assim, né? Mas não. Isso é uma vontade passageira. Só dá um abraço. Porque se ela não crescesse daqui a algum tempo, eu levaria ela no médico. E eu entraria em oração, Senhor, eu preciso que ela cresça. Porque o desejo de um pai para os filhos é que eles não continuem na mesma estatura. É que eles não continuem como eles foram aligerados, mas que eles cresçam e amadureçam. Eu amo abraçar eles, mas eu sei que talvez um dia o Apolo vai ficar maior que eu. E não vai dar para pegar ele no meu colo. Mas que alegria eu vou ter nesse dia, se junto com a estatura física dele, ele tenha crescido em Cristo. Ele tenha crescido no conhecimento de Jesus. Ele tenha crescido no amor com a igreja, amor e serviço. Que alegria vai ser ver a Ágata servindo a igreja do Senhor. Hoje estive junto com as crianças lá, a gente foi ontem à noite para ajudar na decoração. Mas que alegria estar lá. Que alegria ver o Luquinhas lá servindo a igreja. Que alegria ver a Nicole lá servindo a igreja. Que alegria ver o Neto e a Adriana servindo a igreja. Eu olho para eles e oro pelos meus filhos. Porque vejo crescimento. Cresceram. Dá para a gente estar aqui e ele está lá. E a gente está tranquilo. Por quê? Porque cresceram. Varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. 2 Coríntios 3,18, isso fica claro. Vamos abrir lá. Aleluia, Jesus. Traz crescimento, Senhor. Diz aqui que agora só algum de nós? Não, todos nós. Mas todos nós, agora com o rosto descoberto, refletindo, ou em outras traduções, contemplando, como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O texto cita, o contexto fala sobre a glória passageira, o brilho do rosto de Moisés. E ele usava um véu, porque aquele brilho era passageiro, aquele ministério diante de Cristo era como uma babá diante da mãe. Mas diz aqui que todos nós agora, não mais com o véu, mas com o rosto descoberto. E aqui a gente entra no refletindo, em outras traduções diz contemplando. E o que a palavra diz ou quer dizer? Na verdade ela quer dizer o seguinte, que enquanto contemplamos, refletimos. Como por um espelho, é como se estivéssemos diante de um espelho. Mas a imagem do lado de lá do espelho não é a nossa imagem, mas é a imagem da glória do Senhor. É a imagem de Cristo. Enquanto nós contemplamos a Cristo, enquanto nós vemos a Cristo, enquanto a gente se apaixona por Cristo, enquanto a gente aprende a amar Jesus a cada dia, o Espírito Santo vai fazendo em nós o trabalho de nos transformar a mesma imagem, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Amém, amados? Nós temos uma vocação, nós temos um futuro. E quando eu falo de futuro, eu não falo de coisas terrenas, eu falo de coisas espirituais e eternas. O nosso futuro é ser mais parecido com Cristo a cada dia.
E aí eu chego numa reflexão olhando para a minha vida. Porque essa palavra primeiro é para mim. Eu vejo claramente, como eu passei algumas passagens aqui, teria muito mais para a gente ser convencido disso. Mas eu vejo claramente nas Escrituras o desejo de Deus ver Cristo formado em mim. O desejo de Deus ver em mim as características do Filho. E aí eu olho para Cristo e vejo o Deus abundante. Tudo em Cristo é muito. Nada em Cristo é pouco. Tudo em Cristo é abundante. Nada em Cristo é miséria. Ele não foi somente bom, ele foi muito bom. Ele não curou alguns. Diz a palavra que se fosse colocar todas as curas e tudo o que aconteceu, não caberia. Ele não só expressou a graça de Deus, mas diz a palavra que a graça de Deus extravasou nos seus lábios, se derramou nos seus lábios. O ministério de Cristo é tão abundante que quando os discípulos de João Batista viram a Jesus, acabou com a igreja de João Batista. Seguiram a Jesus. E diz a palavra que João Batista é dos maiores dos profetas. Mas eu penso que também se estivesse lá, eu daria um forte abraço em João Batista. Eu daria um forte abraço nele, eu falaria, muito obrigado. Eu recebi a palavra, eu recebi a direção, mas está diante de mim aquele que é a lei e os profetas. Aleluia! Ah, Senhor. João 7:38, Jesus diz, João 7:38, aleluia, Jesus. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O Senhor não diz, aquele que crer em mim, gotas de água viva fluirão dele. O Senhor diz, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Abundância, exagero, no bom sentido da palavra, fartura, graça. João 4,14, um pouco para trás. Jesus encontra ali uma mulher com sede de água terrena. Mas ele fala algo espiritual para essa mulher, ele não fala algo terreno. Ele diz o seguinte, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se fará nele uma fonte de água. Abundância, exagero, sobra, fartura, graça sobre graça.
João 15, do 2 ao 6. Aleluia. Diz aí: toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa, toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda aquela vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas da videira. Quem está em mim, quem permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto. Vamos falar juntos? Este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Amados, pega as Escrituras. Tudo no Senhor é muito. Tudo nele é abundante. Tudo nele é fartura. Quando ele dá ali o maná para Israel, o que ele fala? Come hoje, não guarda para amanhã. Por quê? Porque amanhã tem mais. E o de amanhã, não guarda para depois de amanhã. Por quê? Porque depois de amanhã tem mais. Não há problema de falta de nada. Diz a palavra que ele é o dono do ouro e da prata. Não há falta de nada nele. Não temos escassez de nada nele. A escassez não está nele. A miséria não está nele. O pouco fruto não está nele. O não permanecer não está nele. A questão é que eu chego à conclusão que muitas vezes nós não temos ido à fonte correta. Como diz o salmista, todas as minhas fontes estão em ti. Não há fonte, para nós não há fonte, para nós não há outra fonte que não seja o Senhor. O mundo é o mundo. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O mundo busca as fontes dele aonde ele vai achar que acha. No pecado, no dinheiro, no trabalho, na realização pessoal, na realização profissional, no carro, na casa, na chácara, na droga, no álcool. Mas nós, que vimos o Cordeiro de Deus, que vimos a Cristo, só cabe falar aquilo que Pedro disse. Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos, Jesus? Para quem iremos? Quando temos problemas em casa, amados, para quem iremos? Quando temos dificuldade com os filhos, para quem nós iremos? Quando temos dificuldades, seja elas quais forem, para quem nós iremos? Procurem tanta coisa. Agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo, agora eu preciso disso, agora aquilo lá, agora a moda é isso, agora a moda é aquilo, agora eu preciso assistir isso, agora eu preciso tomar aquilo, agora eu preciso fazer tal coisa.
que mata a fome da ovelha é o pasto. E muitas vezes a gente está como uma ovelha agitada e não come, não se alimenta, não come da palavra do Senhor, não vai até Ele, não busca a fonte. Filipenses 1, do 9 ao 11. Fartura do Senhor. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha o propósito eterno aqui no versículo 11. Cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Mas uma palavra me chama a atenção: cheios. Uma palavra me chama a atenção, outra palavra me chama a atenção: muito fruto. Outra palavra me chama a atenção: fonte a jorrar. Outra palavra me chama a atenção: fluirão rios. Efésios 5,18, os irmãos não precisam abrir, os irmãos já sabem esse versículo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nossa, André, mas você vai falar disso de novo? Vou. Vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo de novo? Vou. Porque é pelo Espírito que os frutos vêm. É pelo Espírito. Vê lá Gálatas, o fruto do Espírito. Se você está cheio do Espírito, os frutos vêm. Se você está cheio de Cristo, a fonte jorra. Se você está cheio da palavra, os rios aparecem. É evidente. Dá para ver. É tão evidente que quando as pessoas se convertem, as pessoas olham e perguntam: escuta, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, o que aconteceu? Não, você está diferente. Tem um negócio diferente aí. Esses dias atrás eu estava num curso de treinamento e liderança. E eu tinha faltado algumas aulas, eu fui repor as aulas. E também nesse curso ensinava ali algumas questões sobre o falar. E todo mundo teria a oportunidade de falar ali. E o Espírito Santo falou assim: esses homens estão falando dos seus negócios. Você vai falar de mim. Amados, o Espírito Santo tem que falar umas 3 vezes, que eu dei que não ouvi. Eu falei: não, eu tenho bastante exemplo para dar sobre ali, as questões dos negócios, da fábrica ali. Eu vou falar: não. Você vai honrar o meu nome diante dos homens. Pode até citar a tua vida profissional, mas eu quero que você honre o meu nome. E aí eu fiquei um pouquinho me segurando. Você não precisava, não tinha fila, né? Você tinha que ir e falar. E eu fui ficando por último. Na sala estava o Tiago. Os irmãos, não sei se os irmãos conhecem, mas o Tiago é casado com a minha prima Luana. E a gente falou de Jesus para o Tiago. Eu falei de Jesus para o Tiago. Eu proclamei ali o senhorio de Cristo para o Tiago, para a Luana. A Luana me chamava para jantar com eles, porque a Luana é convertida e ela queria que o Tiago também se convertesse. E o Tiago começou a aceitar a palavra, começou a comer da palavra. E ele, todos os dias agora, está lendo a palavra de manhã. E ele está indo aos cultos com a Luana. E aí, antes de mim, levantou o Tiago e foi.
para minha vergonha, o Tiago honrou o nome de Jesus na frente de todos aqueles que estavam lá. Ele deu exemplos da vida dele, mas no final ele falou o seguinte: olha, ali tinha de tudo, tinha ateu, tinha de tudo. Era um curso profissional. Mas ele falou assim: olha, eu não sei naquilo que vocês acreditam ou não, mas eu só queria falar para vocês o seguinte, que Deus existe, que Deus fala através da palavra dele, e que se vocês lerem a palavra dele todos os dias e pedir para o Espírito Santo falar com vocês, o Espírito Santo vai falar com vocês. Falou desse jeito, amados. Falei: Senhor. E eu pensando em não falar. Mas ele foi lá e falou, expressou a palavra de Deus. E aí eu fui lá e dei o testemunho, falei: Senhor, falei para os pessoal ali, olha, aconteceu assim, assim, assim. Eu creio que é Deus que deu a direção, que Deus me honrou ali, que fez isso, isso. Eu estou aqui diante de vocês glorificando a Deus, exaltando o nome dele. Eu falei: nossa, alguém vai levantar e vai dar uma cacetada aqui, vai virar um problema isso aqui. Ninguém falou nada. No final, a hora que terminou ali, eu fui conversar com o Tiago, fui até pedir perdão para ele. Mas uma pessoa se aproximou de mim, me abraçou e falou assim: tem algo diferente em você. Tem algo diferente em você. E aquela pessoa conviveu comigo em uma aula ali que durou 1, 2 horas. E ela me ouviu falar por, acho que 2 minutos. Amados, tem algo diferente em nós. Aleluia! Tem algo diferente em nós. Fala para o teu irmão: tem algo diferente em você. Tem algo aí, amados. Tem vida aí, amados. Tem água aí do Senhor. É que a gente fica tímido. É que a gente se aceita ali: ah, eu não posso falar nada, ah, eu não vou falar, o que será que vão pensar? Eu não sei. Eu sei que naquela noite, o meu Pai Celeste ficou feliz comigo. Ele ficou. Quanto aos outros, eu também não sei. Deve ter alguém que não gostou. Não tem problema. Convém agradar a Deus e não aos homens. Amém, amados? Não há miséria no Senhor. Não há falta. O Senhor me lembra de uma passagem onde Ele está ali com os discípulos e Ele multiplica os pães e os peixes. O que acontece, amados? Todo mundo come. E o que acontece depois? Sobra. 12 cestos cheios de pão. E Jesus não joga fora não, Jesus manda guardar. Vamos dar para mais gente. Pobre é o que não falta. Nem naquela época, nem na nossa. Mas Deus é o Deus da sobra. Quando Eliseu chega ali na casa da viúva, ele fala para a viúva o seguinte: pega os teus vasos. E aquela viúva era uma viúva endividada. Muito provavelmente ela não tinha muitos vasos. Aí ele fala o seguinte: pega dos vizinhos. E pega os seus filhos. E tranca a porta. E aí ele começa a derramar azeite. Um dia eu quero ver essa cena. Mas ele enche um vaso de azeite, ele enche outro vaso de azeite, ele enche outro vaso de azeite. E ele enche outro vaso de azeite, chega vizinho e chega vaso, ele enche o vaso, ele entra outro vaso. E aí até acabarem os vasos, existe azeite. Amados, como é que eu olho para Deus e me conformo com migalhas na minha vida? Uma pergunta simples, bobinha. Mas alguém aqui vai num rodízio e come só um pouquinho? Alguém aqui vai lá no Sal e Brasa, no Brasa Viva, rodízio japonês, e pega só um sushi
Não, eu sou humilde, olha, os outros querem mais, eu não. Eu vou pegar só um sushi e vou comer só um sushi. Será que o nosso Senhor não é abundante? Será que o nosso Senhor não é maior do que aquilo que vemos? Eu confesso aos irmãos, o problema que eu tenho quando eu vou em rodízio é para controlar minha gula. Porque a vontade que dá é de fazer aquela cirurgia do estômago, não a bariátrica, mas uma cirurgia para colocar um outro estômago. Para a gente poder comer mais. Porque dá dó você ver aquelas coisas passando. No outro dia você com fome lembra, nossa, eu recusei aquela picanha. Mas não dava mais. Abundância. A gente não fica tímido diante da abundância. E para terminar, algumas passagens sobre Jesus. Salmos 45, 2. E tem que tomar cuidado com a gula, viu, amados? Não estou brincando, não. É sério. Olha o salmista de novo, fervendo diante do Senhor. O meu coração ferve. Olha a fonte jorrando aqui, ó. Olha a água correndo. O meu coração ferve com palavras boas. Salmos 45, comecei do 1, amados, perdão. Comecei do 1, Salmos 45, 1. Me perdoa a empolgação. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. E aí ele começa a falar profeticamente de Cristo. Tu és o mais formoso que os filhos dos homens. A graça se extravasou em seus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cristo em nós, esperança da glória. Se há graça abundante em Cristo, o que Deus espera? Que haja graça abundante em nós. Salmos 45, 7. Falando profeticamente de Jesus. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Amados, Jesus era cheio de graça, mas Jesus também era cheio de alegria. Ontem a gente estava orando lá na chácara, e orando pela ministração da palavra, para que as crianças se achegassem à palavra. E uma passagem que veio no meu coração é que as crianças se achegavam a Jesus. Daí eu percebo que Jesus era feliz. Por quê? Porque criança só se aproxima de quem é feliz. Faz uma cara fechada, brava, ranzinza. Criança gosta de gente alegre. Criança gosta de gente que brinca. Criança gosta de gente que deita com elas, que pega no colo, que olha no olho. Mas o que diz a palavra a respeito de Jesus? Que ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros. Amados, nós estamos debaixo da mesma unção, amém? Deus espera que a tua casa seja feliz. E não é alegria ligada a positivismo, não. É alegria ligada a Jesus. Não é alegria ligada a, eu tenho que ser positivo, tenho que pensar positivo. Não, isso é besteira. Não que tenha que pensar negativo, é lógico. A gente tem que andar com fé. O justo viverá pela fé. A gente anda com esperança. Mas a alegria é firmada no fato de termos sido salvos por um Deus cheio de alegria.
Amém, amados? E para finalizar, Isaías 11, 2. Oh, Jesus. Amados, eu vou pedir para a igreja ficar de pé, porque eu quero, com toda a humildade, diante do Senhor, profetizar essa palavra sobre tua vida. Primeiro eu vou ler, e leia junto comigo. Depois eu vou profetizar. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a sua vista, nem repreenderá segundo os seus ouvidos. Sobre a tua vida, eu quero profetizar que brotará frutificação vinda da parte do Senhor. Eu quero profetizar que das suas raízes um renovo frutificará. Eu quero profetizar que repousará sobre ti e sobre a tua casa o Espírito do Senhor. Eu quero profetizar que repousará sobre ti e sobre sua casa o espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor no Senhor. E eu quero profetizar que cada um se deleitará no temor do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego essa palavra, Senhor, para cada irmão meu, Senhor. Eu entrego essa palavra, Senhor, para a tua amada igreja, Senhor. Eu entrego essa palavra que vem de ti, Senhor, que é um Deus abundante, que é um Deus excelente, que é um Deus cheio de graça e cheio de verdade e cheio de vida, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, dessa abundância para a tua igreja, Senhor, e profetizar que a tua igreja, Senhor, será cheia da tua palavra, Senhor. Será cheia do teu conhecimento, Senhor. Será cheia do teu temor, Senhor, o temor de andar na tua presença, Senhor. O temor, Senhor Deus, de saber que quando andamos contigo, Senhor, é lugar santo, Senhor, devemos temer. No nome de Jesus, Pai, nos dá da tua abundância, Senhor. Nos dá da abundância das tuas águas, Senhor. Faz de nós, Senhor, uma igreja que jorra das tuas fontes, Senhor. Faz de nós uma igreja, Senhor, que ajuda o aflito, que socorre o pobre, Senhor, que ajuda o oprimido, Senhor, que traz libertação ao encarcerado, Senhor, que traz palavra do Senhor sobre aqueles que estão confusos, que traz a fortaleza para aqueles que estão fracos, Senhor, que traz sabedoria ao tolo, Senhor, que traz certeza, Senhor, àquele que tem dúvida, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Pai, eu quero terminar essa palavra, Senhor, dizendo, Senhor, que todas as nossas fontes, Senhor, estão em Ti, Senhor. Que todas as fontes da Tua igreja estão em Ti, Senhor. Oh Deus, pinga do Teu colírio santo dos nossos olhos, Senhor, para que a gente Te enxergue, Senhor, para que a gente não se distraia com tantas coisas que tens colocado à nossa frente, Senhor.
Oh, Deus, nos ajuda a fugir das distrações, Senhor. No nome de Jesus, Pai, cai por terra, Senhor, tudo aquilo que não é da tua rocha, Senhor. Tudo aquilo que não é eterno, Senhor, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é feno, Senhor. Queima com o teu Espírito Santo e com a tua palavra, Senhor. No nome santo de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Marcos tem uma palavra.